beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para falar sobre mediana, moda e amplitude, certo? Então, no nosso primeiro vídeo nós já havíamos falado sobre média, não é? Falamos sobre a média aritmética simples e sobre a média aritmética ponderada, tá? E hoje nós vamos continuar falando sobre mediana, moda e amplitude, tá? Pessoal, então, ó, basicamente o que seria mediana? Pessoal, mediana é quando nós estamos falando em um conjunto de números, um conjunto de valores, e nós vamos pegar o valor central, certo? Então nós estamos falando de um conjunto de números qualquer, aí nós vamos colocar esses números em ordem, tá? Então é importante que na mediana que os números eles sejam colocados em ordem. Pode ser tanto ordem crescente, que é aquela do menor para o maior, quanto ordem decrescente, que é aquela do maior para o menor. Tá, pessoal? Então, ó, mediana basicamente seria um número que se encontra no centro de um conjunto de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente. Então, ó, pessoal, os números eles podem estar em ordem crescente, nós precisamos colocá-los em ordem crescente ou decrescente, tá? Basicamente dessa forma, certo, pessoal? Então aqui, gente, o que seria então? Eu vou pegar um conjunto de números qualquer, vou colocar eles em ordem e depois eu vou ver qual que é o valor que está no centro, tá, pessoal? Certo? Então, beleza, agora vamos falar sobre moda. Gente, o que seria moda? Ó, quando a gente fala em moda no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, moda é o quê? Moda é alguma coisa que todo mundo faz, não é isso? É alguma coisa que todo mundo usa, não é isso? Ó, eu falo pra vocês que aquele boné tá na moda, que aquele tênis tá na moda. Por quê? Porque todo mundo usa, não é isso? Então, moda no nosso cotidiano é uma coisa que todo mundo usa, não é isso? É uma coisa que se repete bastante. Alguma coisa que está na moda é usada por várias pessoas, ou seja, é repetida diversas vezes, não é isso? Então, pessoal, a moda aqui para nós também na estatística é alguma coisa que se repete várias vezes. Então, quando nós estamos falando em um conjunto de números, em um conjunto de dados, é um número que se repete mais vezes, é o dado que vai se repetir mais vezes. Então, olha, em um conjunto de dados, moda é aquele que aparece com maior frequência. Então, pessoal, ó, a moda vai ser aquele dado que vai aparecer com uma maior frequência. Tá, pessoal? Então, nós já vamos ver uma situação, nós já vamos fazer algumas questões envolvendo isso, tá? Então, beleza. Moda é o que se repete mais vezes. Mediana é o que está no centro, é o que está no meio da nossa sequência de números, desde que nós antes colocamos eles em ordem crescente ou decrescente, tá? Beleza? Amplitude. Pessoal, o que seria a amplitude? Gente, quando nós estamos falando sobre amplitude, nós estamos falando basicamente da diferença entre o maior número que nós temos e o menor em uma sequência, certo? Ó, então, é a diferença entre o maior e o menor valor desse conjunto. Então, a amplitude basicamente seria isso, tá? Beleza, já falamos sobre o que seria, já fizemos as definições, agora vamos ver na prática, né? Porque às vezes só falando fica meio vago, né? Então agora vamos ver na prática como que ficaria. Exemplos, pessoal, ó, primeiro eu tenho aqui os números 2, 7, 5, 8, 1, 7 e 3, tá? Então eu vou fazer o cálculo da mediana e da moda e da amplitude dele. Beleza? Então, pessoal, ó, mediana geralmente nós vamos estar simbolizando por MD, tá? Então, mediana eu vou simbolizar ele por MD. Só que aí, pessoal, quando eu vou fazer a mediana, primeira coisa que eu preciso fazer é colocar esses números em ordem, tá? Tanto faz, pode ser na ordem crescente ou na ordem decrescente. Então eu vou colocar esses números aqui em ordem crescente. O que seria isso, pessoal? É a ordem do menor para o maior, beleza? Então, ó, eu tenho aqui o menor número que eu tenho é 1, não é? Então primeiro vai vir o 1. O segundo é o 2, não é isso? Então depois vem o número 2. O terceiro é o 3, não é? Então depois vai vir o número 3. Ó, o nosso quarto número é o 5, não é? Então depois vai vir o 5. Depois do 5 nós temos o 7. Só que o 7 ele aparece duas vezes, então eu tenho que colocar essas duas vezes. Ó, então eu vou colocar 7 e 7, tá? E depois o nosso maior número é o 8. Olha aqui, ó. Então o nosso maior número é o 8. Pessoal, então quem que vai ser a mediana desse conjunto? Pessoal, a mediana é o número que está bem no meio. Ó. Se vocês observarem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? Então quem vai estar no meio de todos eles seria quem? Seria o nosso número 5. Ó. Olha aqui, ó. O nosso número 5 ele deixa 3 números à esquerda dele e 3 números à direita dele, certo? Então quem está no meio é o número 5.
Então eu posso falar que a mediana desse conjunto é o 5, certo? Ó, então, mediana, que eu estou simbolizando, deixa eu pegar uma caneta preta, mediana, que eu estou simbolizando por MD, ó, mediana, que eu estou simbolizando por MD, é igual a 5, certo? Pessoal, agora quem que vai ser a moda? A moda eu vou simbolizar por MO, tá? Então, moda eu vou simbolizar por MO. Pessoal, a moda eu nem preciso fazer cálculo. Lembra que eu falei para vocês que moda é alguma coisa que se repete, alguma coisa que todo mundo usa, não é isso? Então, a moda aqui é um número que vai se repetir mais vezes, ó. Qual que é o número nessa sequência que está se repetindo mais vezes? Ó, a gente consegue observar facilmente que é o 7. É o único número que se repete 2 vezes. Tá, pessoal? Então, aqui, nesse nosso caso, a moda é o número 7. É o que se repete mais vezes. Pessoal, quem que seria a amplitude? Galera, amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor. Então, ó, como nós já colocamos eles em ordem, fica fácil para a gente perceber, ó. O maior valor é o 8 e o menor valor é o 1, tá? Então, a amplitude, vamos colocar aqui, amplitude, nesse caso aqui, então, eu vou estar chamando de A, tá, pessoal? Amplitude, então, nesse caso aqui, eu vou estar chamando de A, tá? Beleza? Então, a amplitude aqui, nesse caso, ela seria quem? Ela seria 8 menos 1. Ou seja, a nossa amplitude, ela é 7. Então, nesse caso aqui, a amplitude e a moda tem 7. Certo? Basicamente, então, fizemos mediana, moda e amplitude, tá? Beleza, então vamos agora para o nosso segundo conjunto, ó. O nosso segundo conjunto, nós temos aqui, é mais ou menos uma situaçãozinha problema, tá? Então, as idades das jogadoras do time de futebol de uma escola são, ó, então isso aqui está se referindo a idades, tá, pessoal? Ó, então, uma aluna tem 14 anos, a outra tem 13, 14, 12, 13, 15, enfim. E aí, pessoal, ó, o que vai ser feito aqui? Eu vou estar calculando a mediana, a moda e a amplitude, tá? Então, vamos lá, novamente, vamos começar pela mediana, né? Então, pessoal, mediana, primeiro de tudo, eu tenho que colocar em ordem, não é? Quando eu falo em mediana, eu tenho que primeiro colocar esses valores em ordem. Ó, qual que vai ser o menor valor que nós temos aqui nesse conjunto? Ó, o menor valor que nós temos nesse conjunto é o número 12, não é? Então, eu vou começar pelo 12. Ó. Quantos números 12 que nós temos? 1, 2, 3, não é isso? Ó, então, eu tenho 3 números 12. Olha aqui, ó, tenho que colocar todos eles. Quantos números 13 que eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, não é isso? Então, eu vou colocar os 4. Ó, 13, 4 vezes. Certo? Ó, quantos números 14 que eu tenho? 14 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, não é? Então, eu vou colocar o 14 5 vezes, ó. 14, 5 vezes. Então, coloquei o número 14 5 vezes. Ó, quantas vezes que eu tenho o número 15? 1, 2. Não é isso? Somente 2. Então, o 15 eu vou colocar ele 2 vezes. Ó, vamos ver se está certo? Quantos números que nós tínhamos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos ver se aqui também tem 14? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Então estamos corretos. Agora, pessoal, se eu quero a mediana, basta que eu pegue o valor central. Só que nesse caso tem um porém. Como nós temos uma quantidade par, ó, observe que nesse primeiro caso aqui a nossa quantidade era ímpar. Quando nós temos uma quantidade ímpar, nós vamos ter somente um valor, certo? Então nós vamos ter um valor que vai estar no meio da nossa sequência. Ó. Nesse caso aqui nós vemos que o valor que estava no meio da sequência é o 5, deixava 3 para lá e 3 para cá. Só que quando nós temos uma quantidade par, nós vamos ter dois números no meio, nós vamos ter dois valores centrais. Aí o que eu vou ter que fazer, pessoal? Lembra que no nosso último vídeo nós falamos sobre média? Eu vou pegar esses dois valores centrais e vou fazer a média deles. E aí eu vou achar, consequentemente, a minha mediana, tá? Dessa forma. Então, ó, quem são os nossos valores centrais aqui? Ó? Se eu tenho 14 valores, os meus valores centrais eles vão ser o sétimo e o oitavo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, seria o sétimo e o oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses dois valores aqui, eles são os meus valores centrais. Então, ó, por quê, pessoal? Faz um teste para ver se está certo. Ó.
eu tenho quantos valores à esquerda desses dois? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Eu tenho quantos valores à direita deles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora o que eu vou fazer? Se eu quero calcular a mediana, eu vou ter que somar os dois, ó, e dividir por 2. Então mediana é igual a 13 mais 14 dividido por 2, certo? Então eu tenho que fazer a média entre os dois. Então se eu estou somando dois valores, consequentemente eu tenho que dividi-los por 2, tá? Então, ó, como que vai ficar, pessoal? Consequentemente vai ficar 27, que é 14 mais 13, dividido por 12. Dividido por 2, né? Desculpa. Então, 27 dividido por 2 vai dar 13,5. Então, nesse caso aqui, a nossa mediana, ela é 13,5, certo? Beleza. Então tá, pessoal, agora falta acharmos a moda, né? Então, vamos lá. Ó, a moda, eu vou simbolizar por MO, não é isso? Pessoal, a moda nem de cálculo eu preciso, eu só tenho que achar um número de maior frequência, não é o que se repete mais vezes. Ó, eu coloquei o 12 3 vezes, eu coloquei o 13 4 vezes, eu coloquei o 14 5 vezes e o 15 2 vezes. Então é óbvio que o que está se repetindo mais vezes é o número 14, tá? Pessoal, então aqui a nossa moda é o número 14, tá? Pessoal, lembrando que tem alguns casos que nós podemos ter mais de uma moda, tá? Então, assim, eu posso ter uma situação que eu tenho duas modas, ó. Vamos supor que o 14 ele apareceu 5 vezes e vamos supor que eu tivesse mais um número 13. Aí eu ia ter que o 13 e o 14 apareceriam 5 vezes cada um. Então eu poderia ter que a moda seria o 13 e o número 14, tá? Então tem casos que eu posso ter mais de uma única moda, tá? Então assim, eu posso ter 2 modas, 3 modas, 4 modas, enfim. Assim como tem casos também que eu não tenho moda, tá, pessoal? Tem casos que eu não tenho moda. Pode ser que eu não tenha nenhum número que se repita mais vezes, que todos os meus números se repitam uma única vez. Aí quando é assim, eu não tenho moda, tá? Então tem essas possibilidades. Geralmente a gente fala que quando um conjunto não tem moda, nós chamamos ele de conjunto amodal, tá? Quando ele não tem moda, certo? Agora, quando um conjunto tem 2 modas, aí nós vamos chamar ele de conjunto bimodal, certo? Bimodal, 2 modas, trimodal, 3 modas, e assim vai, tá? Mas isso aí são só nomes, tá? O importante é que vocês saibam que existem conjuntos que não tem moda, assim como existem conjuntos que têm mais de uma única moda, tá? Beleza? Pessoal, visto isso, falta agora quem? Falta a nossa amplitude, não é isso? Então, amplitude, que nós estamos aqui simbolizando por A. Então, quem que seria a nossa amplitude? Pessoal, a amplitude, basicamente, é a diferença entre o maior e o menor valor. Olha aqui, o maior valor que nós temos é quem? É o 15, não é? O menor valor é o 12. Ó, pessoal, percebam que quando a gente coloca esses valores em ordem, fica fácil para a gente ver quem que é o maior e quem que é o menor valor. Então, quando a gente vai fazer a mediana, já fica fácil também para nós fazermos a amplitude. Então, vamos lá. Ó. Então, basta que eu faça aqui 15 menos 12. Ou seja, amplitude é igual a quanto? 3. Certo, pessoal? Nesse caso aqui, então, a nossa amplitude ela vale 3. Então, a amplitude é 3. E a moda, 14. Certo? Ó, pessoal, fizemos então novamente a mediana, que nós vimos que é 13,5, certo? A moda, que seria o número 14, e a amplitude, que seria 3. Pessoal, basicamente nessa aula então foi isso, tá? Então, basicamente, nós falamos sobre mediana, moda e amplitude de um conjunto de valores, de um conjunto de dados, tá? Beleza? Então era só isso. Até as nossas próximas aulas e tchau!